Olá, turma! Vou apresentar para vocês agora a continuação da aula 5, a parte 2, de nomenclatura de hidrocarbonetos. A aula passada, que a gente teve presencialmente, foi sobre a nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia aberta e sem ramificação. E essa aula de hoje vai ter foco na cadeia fechada, ou seja, cíclica, sem ramificação e não aromática. E muita calma nessa hora, porque as regras são muito parecidas com as de cadeia aberta, então não tem muita diferença entre os dois. Eu vou explicar para vocês agora. Como identificar a cadeia principal, que é o passo 1. O ciclo, numa cadeia cíclica, será a sua cadeia principal. Então, o ciclo aqui de 4 carbonos é a sua cadeia principal, aqui o ciclo de 5 carbonos, o ciclo de 6 carbonos, cada ciclo desse é a sua cadeia principal. E lembrando que cada ponta dessa é um carbono, tá? Aqui tem 4 carbonos, aqui tem 5 e aqui tem 6. O segundo passo é a numeração da cadeia principal. Depois que você escolheu a cadeia principal, que é o seu ciclo, você vai numerar os carbonos que tem ali. Você vai sempre seguir a regra dos menores números. Se na sua cadeia carbônica existir dupla ou tripla, você vai sempre começar a contar os carbonos a partir dessa dupla ou tripla, para ficar com a menor quantidade, o menor número possível, para seguir a regra dos menores números. Então, por exemplo, aqui, esse pentágono, ó, tem uma dupla, então eu começo a contar daqui. Carbono 1 é da primeira dupla e carbono 2 aqui no finalzinho da dupla. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Se eu começasse a contar daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, essa ramificação ficaria no carbono 5. E isso desobedece à regra dos menores números, porque existe uma possibilidade em que ela fica no carbono 3, que é o menor número do que 5. Então, é por isso que eu começo a contar daqui. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, professora, eu posso começar a contar daqui, onde tem esse 2, começar daqui 1? Não, porque a dupla tem que estar nos dois carbonos de menores números, ou seja, 1 e 2. Se fosse uma tripla, seria da mesma forma. E nunca se esqueça que dupla ou tripla tem sempre preferência maior do que a ramificação. Então, elas são as mais importantes, dupla e tripla. Se não tiver dupla nem tripla, a ramificação é mais importante. Se não tiver nem dupla, nem ramificação, nem tripla, vai ser esse exemplo daqui, que são cadeias cíclicas normais, ó, saturadas, ou seja, todos os seus carbonos têm ligações simples. E aí você pode numerar a ordem que você quiser, porque não vai fazer diferença começar a contar de uma ponta ou da outra, porque vai dar no mesmo. A única ocasião em que faz diferença de onde você começa a contar é se existir dupla, tripla ou ramificação. Outro exemplo aqui, que é o ciclo de 6 carbonos. Aqui tem uma ramificação e aqui tem outra. Então, eu posso começar a contar daqui 1, 2, 3 e 4, 5, 6, seguindo a sequência. Ou eu posso começar a contar daqui, desse carbono onde eu estou, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá no mesmo porque as duas ramificações ficariam no carbono 1 e a outra no carbono 3. Carbono 1 ou no carbono 3. São os menores números. Eu não posso começar a contar daqui, nem daqui, nem daqui, porque vai dar diferença nas numerações, tá? Já que essa estrutura, esse ciclo de 4 carbonos, tem uma dupla e duas ramificações. Qual é mais importante? A dupla. Então, eu começo a contar da dupla. 1, 2, 3, 4. Se eu seguir a sequência numérica que está aqui, essa ramificação fica no carbono 3 e essa ramificação fica no carbono 1. Se eu começasse a contar de baixo 1, 2, 3, 4, essa ramificação ficaria no suposto carbono 4 e não é o menor número possível segundo essa regrinha aqui, ó, dos menores números. Então, eu começo a contar daqui porque me dá os menores números para a dupla e para essas duas ramificações. A terceira regra, terceiro ponto, aliás, é o prefixo. Não muda nada. Essa tabela no livro de vocês, essa área que está sinalizada é a área em que vocês realmente precisam frisar de nomenclatura, de quantidade de carbonos. E a única diferença
de nomenclatura das cadeias fechadas para a cadeia aberta é de que vem a palavra ciclo antes do prefixo. Então, se você tinha, por exemplo, um butano numa cadeia aberta, se for uma cadeia fechada de butano, você vai colocar a palavra ciclo na frente, porque tem que diferenciar o nome para que quando alguém ouça esse nome, saiba diferenciar também a estrutura. E o nome tem que representar o que é a estrutura. Então, a única diferença de prefixo, infixo e sufixo é essa daqui, que o ciclo vai vir na frente do prefixo, ou seja, antes do prefixo. Número 4 é o infixo. Lembrando que o infixo vai dizer se tem ligação só simples, dupla, tripla ou duas duplas. Em qualquer outro caso, vocês vão seguir essa mesma tabelinha aqui. Se ele tiver somente ligações simples, os carbonos, então o infixo vai ser AN. Lembrando que a dica que eu dei para vocês memorizarem é que A é a primeira letra primeira vogal. Então, somente faz ligações simples, número 1, para poder sinalizar que é ligação simples. Se tiver uma ligação dupla, você vai usar o infixo EN, o E é a segunda vogal, segunda, número 2, então uma dupla. E o IN, terceira vogal, o I, número 3, então a ligação tripla. Duas duplas, vai ser o DE, se tiver duas triplas ou qualquer outra coisa, ou 3 duplas, você vai conseguir continuar colocando o EN. O único caso que vocês mudam o nome é se for duas duplas, tá? Esse aqui é a parte do infixo, que é a mesma para cadeia aberta. O sufixo, também é a mesma para cadeia aberta, indica a função orgânica. Como a gente já está trabalhando apenas com hidrocarboneto, que eu falei para vocês para frisar no hidrocarboneto, esqueçam o restante da tabela, vocês só vão colocar o sufixo como O, ou seja, no final da nomenclatura, coloca o O e dá certo. E aqui alguns exemplos, juntando os pontos 1, 2, 3, 4 e 5, para a gente poder fazer a nomenclatura deles aqui. Então, juntando o prefixo, sufixo e infixo para nomear as cadeias. A primeira tem 1, 2, 3 carbonos. 3, se vocês olharem na tabela, é prop. Como é uma cadeia fechada, coloca um ciclo na frente. Então, o nome dela é ciclopropano, porque o AN, porque tem apenas ligações simples, e o AN no final, porque é hidrocarboneto. Então, o nome dela é ciclopropano. Na apresentação de slides que eu vou mandar, já vou colocar o nome deles na estrutura. Já que é uma cadeia fechada de 4 carbonos, todos simples, então o infixo é AN. Cadeia fechada, ciclo, 4 carbonos, but, todos os carbonos têm ligação simples AN, e o hidrocarboneto no final, O. Tudo isso junto dá ciclobutano. Aqui, essa estrutura, eu tenho 5 carbonos. Como é uma cadeia fechada, eu coloco a palavra ciclo na frente. 5 carbonos, o prefixo é pent. Como só tem ligações simples entre os carbonos, o infixo é AN. E no final bota o O. Tudo isso junto dá ciclopentano. Aqui eu também tenho, comparando esse com esse, eu também tenho um ciclopentano, mas tem uma ligação dupla, então não é mais ciclopentano. Essa ligação dupla muda o infixo, que em vez de AN vai ser EN, porque tem uma ligação dupla. Então fica ciclopenteno. Ah, professora, não tem que colocar o número da dupla não? Tem. Só que lembra que quando a gente começa a contar é sempre do carbono que tem a dupla, então começa a contar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Ou, posso começar a contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Tanto faz, porque nos dois casos, os carbonos da dupla ficam com os mesmos números, que são 1 e 2, ou 1 e 2. E o 1 nunca precisa escrever, né? Então é ciclopenteno. Já esse daqui, essa estrutura tem 6 carbonos, é uma estrutura fechada, então vem o nome ciclo na frente. Tem 6 carbonos, então o prefixo é ex. Hexacampeão. Então, o prefixo é ex. E eu tô vendo que tem duas duplas. Se tem duas duplas, o infixo vai ser dien.
Só que eu tenho que colocar os números que estão essas duplas. E eu já coloquei esses números aqui para vocês perceberem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A única outra possibilidade que eu poderia começar a contar é daqui, onde tem esse 4. Eu poderia começar a contar daqui 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a única outra possibilidade que eu poderia fazer, que daria a mesma coisa, porque os carbonos das duplas ficariam com os números 1, 2, 3, 4. Lembrando que a regra dos menores números, então eu tenho que colocar apenas um número por dupla. Então, eu coloco ciclopente 1,3 dieno, porque são duas duplas. Eu vou colocar o nome escrito aqui na apresentação do slide, para poder vocês depois compararem com a nomenclatura. Essa aqui é uma cadeia fechada, então coloco o ciclo na frente. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então, o prefixo, se vocês olharem na tabela, é -ept. Só tem ligação simples, então o infixo é -an e no final o. Cicloheptano. Já esse daqui, ó, é um ciclo de 4 carbonos, então é ciclobut, e tem uma dupla, e o infixo para dupla é -en. Então, o nome dele é ciclobuteno, ok? E essa foi a aula de hoje. Não foi muito diferente da aula passada, porque as regras são exatamente as mesmas. A única coisa que muda, como eu falei para vocês, é que são cadeias fechadas e a palavra ciclo precisa vir na frente. Vou mandar também, além da apresentação em slides, com as respostas desses exercícios aqui que eu fiz com vocês agora, vou mandar também uma lista de exercícios que tem umas 30 e poucas questões para vocês numerarem, tanto da parte 1 como dessa parte 2. Se tiver qualquer dúvida, a agenda vai avisar para vocês o meu horário disponível para vocês tirarem as dúvidas no chat da agenda, que vocês vão ter acesso, e aí vocês podem tirar dúvida sobre esse conteúdo no horário que for disponível para química, ok? Beijo, tchau!